Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Eu parei nessa parte aqui que ele verificava o resultado, né? Verificava que o usuário estava logado e tinha que navegar para home. A gente não chegou a testar caso ele não tivesse, mas para a gente testar isso é bem simples. A gente só precisa limpar aqui os dados do aplicativo, né? Que é no caso limpar o cache ou limpar o storage. E a gente pode fazer aqui esse play novamente. Todas as vezes que acontecer isso, eu vou avançar no tempo bem rápido. Pronto. Exatamente onde eu queria chegar. Nesse caso, ele verificou que é nulo, né? Então ele vai e dá o splash error. Por consequência, ele navega para ou deve navegar para onboarding. Beleza? Então vamos fazer isso agora, né? Implementar as nossas, digamos, navegações, tá? Antes de tudo, a gente finalmente vai começar a fazer, né, a nossa home. Então a gente pode fazer rapidamente aqui, ó, a homepage.dart. E lembram que a gente meio que chegou a iniciar ela, que era mais ou menos essa informação aqui, ó. Então a gente vai pegar ela bem aqui e vai fazer ela como stateful homepage. E a gente só substitui esse container por um scaffold e retorna aqui ou nesse caso importa a o package material aqui para poder funcionar. Com isso a gente criou a nossa home, finalmente. Olha que legal, parabéns para nós. Agora preciso substituir depois que a gente criou uma dela, a gente precisa informar ela para as rotas, né? Então as nossas rotas estão aqui em common constants routes. E eu já vou até fazer uma correção aqui, ó, porque por padrão, um padrão que a gente usa é a barra, né? Pra gente seguir aquele mesmo caminho das rotas da web. A gente pode até colocar um tracinho aqui, ó. Mas eu sempre, uma questão de costume, eu já coloco underline, tá? E eu vou criar o da home aqui, ó, que é a constante que vai tratar a rota da home, né? O nome da rota. Depois eu venho aqui, onde as nossas rotas são declaradas, né? No material app, na área de routes. E eu adiciono aqui named route.home. E quem que ela vai retornar? O contexto da home page. Beleza? Salvo. E aqui já está declarada a nossa home. Com isso agora a gente pode vir aqui na sign in, na parte do init state, do listener, e substituir esse push por um navigator.push name replacement named. O que significa? Que quando a gente avançar da tela de loading para a próxima tela, que é de onboarding, a gente vai fazer já um replacement e ela vai sumir. Quando a gente sair de login ou de cadastro e fizer o redirecionamento, significa que a gente vai fazer um replacement também. A gente vai substituir a rota. Então a gente vai chamar aqui como home. Ou a gente pode até fazer o route named route.home. Beleza? Push replacement e a gente usa a mesma proposta no sign up. Onde tá? Custo modal, acho que é aqui, né? A gente chama dessa forma. Fechou? Resumidamente, isso é que a gente precisava fazer. E a outra coisa que a gente precisa fazer agora é vir aqui na Splash e de fato fazer essa navegação, né? Então a gente vem para cá, chama navigator.push named push replacement, que a gente vai substituir, né, a rota da splash pela rota named route.home. E caso não aconteça
que a gente precisa, a gente vai navegar navigator.push replacement named e a gente navega para named route.initial. Acredito que é isso, né? Vamos ver se funciona agora. Change para error. Ele vai para onboarding. Só que a gente fez o procedimento apenas para criação de conta. Então a gente vai fazer algo semelhante, só que para login, né? Para sign-in. Então a gente vai lá no sign-in controller, cria o objeto que a gente estava fazendo, né? Const local secure storage, recebe secure storage e a gente faz essa mesma lógica, né? Do login, e-mail e password. Faz um final user, recebe e faz a verificação. If user.id different than null, a gente vai fazer o sucesso. É isso mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. É, isso mesmo, né? A gente vai fazer agora o secure storage.write, né? E esse write ele vai ter uma key sendo current user e o value vai ser o user to JSON. Considerando que isso é um método assíncrono, né? Que vai acontecer no futuro, mesmo que seja void. É interessante a gente aguardar antes de a gente alterar o estado. Else, a gente lança uma exceção. Throw exception. Exceções é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais na frente, uma vez que é apenas isso que a gente vai falar, sobre isso, né, que a gente vai falar. Então fica um pouco mais lá na frente, assim como o assunto de testes, que tá quase chegando o dia de a gente comentar. Acredito eu falar de testes antes de a gente começar a fazer a home, de fato. Que eu acho que é importante a gente falar de testes, tá? Com isso a gente já tem aqui a nossa lógica inicial. Teoricamente isso vai servir de maneira que quando a gente fizer o sign-in, a gente vai primeiro fazer aquilo e depois a gente vai fazer isso aqui, né? Então, quando eu fizer o sign-in pela primeira vez, usando aqui o meu usuário cadastrado inicialmente, eu vou clicar aqui em sign-in, ele vai escrever, né? Por que ele escreve, né? Porque concordam que eu estou chamando o fluxo, né, que eu estou chamando é sign-in controller. Da página eu chamo o botão chama esse método sign-in, o sign-in chama um método de serviço sign-in, esse sign-in conecta com o Firebase e retorna um user model, que é esse cara aqui. Esse user model volta para o controller, que é esse user aqui, que eu verifico. O ID dele é null, é diferente de null? Se sim, eu escrevo. Atualizo o sucesso, que me leva justamente para o caso de sucesso lá da sign-in page, que vem aqui em cima no add listeners, lembra? E aí que é o procedimento de navegar para home. Então tá aqui, ó. Esse é o processo que a gente trabalha. Da mesma maneira que eu preciso atualizar a home para ter um método de sign out, né? Para ter um método de logout. Então eu vou botar um botãozinho aqui. Mas antes disso a gente precisa colocar aqui, né, no auth service, esse método, que é um filter void sign out. Bem simples. Ele só vai fazer isso. Por que ele é simples? Porque ele de fato vai só chamar um outro método aqui do Firebase. Eu não tenho certeza se a gente precisa trabalhar com algum tipo de tratamento aqui, mas para via das dúvidas vamos colocar, né? Se bem que vamos colocar aqui. A gente transforma ele em
asynchronous await auth.signout. Se acontecer eventualmente algum tipo de exceção, a gente dá o retrô aqui, né? O que é bem improvável de acontecer, mas é melhor a gente não duvidar, né? Vai que, né? Vai que. Então vamos deixar assim. Temos agora o nosso método de signout, que faz parte agora do Firebase Auth, que é aqui do service, do Auth Service. E a gente precisa invocar esse método na homepage. A gente pode chamar diretamente esse método, tá? Então eu vou apenas, em vez de ser um text, ele vai ser uma column sobre esse text. Vou tirar esse const daqui. Vou jogar um elevated button que possui um onPressed e um text chamado logout. Adicionei o que eu tenho que adicionar, salvei. Preciso centralizar aqui utilizando a propriedade main axis alignment, responsável pelos alinhamentos na vertical, e eu chamo center.center. Ele vai jogar para cá. E o que eu preciso fazer aqui? Quando eu clicar nesse cara, teoricamente eu sairia do usuário, certo? Eu clico aqui, eu estou chamando o signout do Firebase, portanto eu devo limpar os dados do usuário que estão ali a nível de Flutter Secure Storage. Então, eu já pensando nisso, posso fazer aqui um final secure storage, recebe secure storage, coloco como const. E quando eu fizer esse logout, posso até colocar como async. Posso fazer aqui ponto delete. Posso fazer o delete all ou delete one. Vou fazer o delete all por enquanto. Considerando que a gente tem nesse momento apenas o current user, né? Vamos colocar o delete one. Current user. A gente pode até trabalhar com a ideia de que isso aqui vai ser eventualmente uma constante. Então a gente pode criar aqui um novo arquivo de constante. Mas eu vou fazer isso em um segundo momento. Vou esperar que ele seja deletado. E eu vou ter que fazer uma navegação, né? Então, navigator.pop and push, porque eu vou matar essa tela e lançar uma nova tela. E eu vou lançar a named route.initial, que é aquela tela lá do onboarding. Eu vou receber um aviso aqui, ó, que diz o seguinte: não construa ou não use build context durante, né, gaps assíncronos. Qual que é essa lógica aqui? De que como a gente não sabe se existe contexto ou não, não é uma boa ideia a gente fazer esse tipo de situação. A solução que a gente pode encontrar é transformar em vez de ser async await, a gente usa a outra forma de tratamento do futuro, que é o método then. Ou seja, quando esse futuro concluir, nesse caso ele não possui nenhum valor que eu possa utilizar, então eu uso esse underline, mas basicamente seria isso. Quando esse método concluir, então eu vou fazer essa função aqui, que nesse caso é o nosso navigator, certo? Então, a princípio é isso. É uma outra maneira de a gente resolver esse problema de evitar chamada de contexto entre gaps assíncronos. Então a gente usa esse then, que é uma boa maneira de fazer esse tratamento de futuros, tá? Então quando eu clicar aqui, ele vai fazer esse delete one e then, ou seja, depois ele vai navegar para a tela inicial. Vou colocar isso aqui para não ficar muito confuso. Beleza. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Então a gente pode fazer isso agora. Vou atualizar aqui. Ele deve vir para sucesso. Ok, vai direto para home. Eu vou tirar esses breakpoints aqui.
que vocês vão ver que é bem rápido esse processo. Então ele já vai para cá direto. Quando eu clicar em logout, ele mata a tela que eu estava anteriormente, ou a rota que eu estava anteriormente, e vem para essa aqui, limpando o meu cache local. Então quando eu faço o restart, ele vem justamente para cá. Ah, mas por que não aparece mais a Splash? Porque o processo agora da Splash, ele está de forma assíncrona. A gente pode até adicionar aqui um await, né? Para dar a impressão de que ele tem agora um tempinho, mas isso acontece. Eventualmente, quando o nosso aplicativo tiver outros serviços que ele precisa conectar no início, faz sentido que a gente, de fato, utilize uma chamada assíncrona, né? De que ele vai esperar esses serviços inicializarem antes de fato ir para cá. Por enquanto, a gente está fazendo isso muito rápido, então não há tanta necessidade de fazer isso agora. Por isso que a gente adicionou isso no segundo e está aqui. Agora eu posso fazer o sign in. Vou fazer o login para cá. E agora ele fez certinho. Quando eu reinicio, ele dá um segundo e vai direto para home. Beleza? Assim a gente conclui inicialmente as configurações de autenticação. A gente tem o login, o logout, a criação de conta. Acredito que vai ficar faltando apenas recuperar a senha, mas a gente deixa como uma feature a ser feita, tá? E eu pretendo fazer isso depois dos próximos vídeos, tá? Pra gente concluir esse fluxo de autenticação de fato. Mas a gente mudou aqui poucas coisas, a gente mudou basicamente aqui adicionamos uma rota, né? Criamos a rota da home, criamos a homepage, sendo aquele texto com botão, e adicionamos aqui o método do delete one, quando a gente clicar em logout, e a gente vai sair, volta para a tela inicial. O sign in controller, a gente fez a atualização, né, do processo de armazenamento dos dados do usuário, uma vez que ele for logado ou autenticado. Atualizamos aqui a página tanto de sign-in quanto de sign-up na parte de navegação após o sucesso do processo de autenticação. Fizemos a mesma coisa aqui no sign-up. E no Splash Controller e Splash a gente fez a implementação das rotas de navegação também. O off-service a gente implementou o sign-out e criamos o sign-out, o método abstrato, e implementamos ele aqui. Beleza? Com isso a gente se vê no próximo vídeo para tratar um pouco mais sobre essa parte de o que mais que falta a gente fazer, o que a gente precisa fazer ainda e quem sabe iniciar de fato, né, o tratamento da nossa home, porque eu já estou enrolando vocês há um tempão, mas é por uma boa causa, é para a gente poder fazer as coisas bem, de acordo com uma coisa que faça sentido na cabeça de quem está vendo isso pela primeira vez, faça sentido para quem está vendo isso de alguma maneira pela segunda vez e até mesmo para as pessoas que têm mais experiência poderem discutir ou sugerirem melhorias ao longo desse processo, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço!